que ela é o centro do nosso tema hoje, do nosso encontro de catequese. Vamos pedir a ela que nos dê a sua intercessão, que faça a sua intercessão junto do seu Filho Jesus, para que nós tenhamos nesta noite, nesse encontro, sabedoria e que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que assim possamos compreender, entender mais um pouquinho desse chamado de Maria para essa grande missão que é ser mãe do Filho de Deus. Vamos rezar todos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai Rogai por por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por todos nós. Então veja, quem estava presente na quinta-feira, semana passada nós fizemos 2 encontros, um na terça e outro na quinta, e na quinta-feira nós refletimos sobre os profetas. E vimos que profeta é um homem de Deus, né? É um homem que é chamado por Deus. E nós vimos a importância dos profetas analisando o chamado de um deles, que foi o profeta Jeremias. Alguém está lembrado? Quem participou na quinta-feira, Vanessa e Thaisa, quem mais? Acho que éramos 3 que estavam lá naquele dia, né? Então, o profeta é um homem, não é, chamado por Deus. No caso de Jeremias, ele foi chamado por Deus desde o ventre materno, né, para ser um instrumento de Deus, um homem de Deus, não é isso? E uma das funções do profeta, além de anunciar Deus, chamar a atenção do povo, corrigir o povo, chamar a atenção do povo, sobretudo, para as coisas erradas, uma das ações dos profetas era anunciar a esperança, né? A esperança numa vida melhor, a esperança no projeto de salvação de Deus, né? E nesses anúncios da esperança dada pelos profetas, eles anunciaram que havia uma mulher que ela ficaria grávida do Filho de Deus, né? Então, eles não falaram o nome dessa mulher, eles não sabiam quem é, eles sabiam que o Filho de Deus, né, ia vir ao mundo através de uma mulher. Então, os profetas, inclusive o próprio Isaías, o profeta Isaías, que é um dos mais conhecidos de nós, né, eles anunciavam essa esperança, né? O Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, habitaria este mundo e ele vinha através de uma mulher. Então, quando eles anunciavam essa fala de esperança, eles estavam falando justamente de Maria, né? Estava falando de Maria, essa jovem, né, de uma região pobre, né? Maria veio de uma região pobre, uma família simples, mas uma família muito religiosa e muito temente a Deus, né? Uma jovem que, quando ela recebeu esse anúncio, ela já estava prometida em casamento a José, e ela tinha mais ou menos entre 14 e 16 anos, segundo o relato histórico. Então, quando ela foi prometida a casamento a José, né, ela se tornou noiva de José, ela tinha mais ou menos entre 14 e 16 anos de idade. Veja que não é só hoje, né? Já desde muito tempo que as pessoas elas já casavam muito cedo, né? 14 anos de idade é uma idade de transição, né? Você está saindo, entrando na adolescência, né? Saindo de uma fase de criança, passando para a adolescência. Então, Maria, ela, quando recebe esse anúncio do anjo, ela tinha mais ou menos essa idade, né? Mas o fato é que os profetas do Antigo Testamento, né, entre eles Jeremias, já anunciava como esperança de que Deus viria ao mundo, habitaria este mundo nosso e vinha através de uma mulher.
né? Ou seja, nasceria de um ventre de uma mulher, e essa mulher era, de fato, Maria. Então, é a partir dessa perspectiva que nós vamos falar um pouco sobre Maria, né? Então, de diversos modos, Deus se comunicou com a humanidade. Nós vimos Abraão, Deus se comunicou com Abraão, não é? Em que pediu um sacrifício a Abraão, que foi sacrificar o seu próprio filho, né? Lembra disso? Fez uma fogueira, e a própria, quem sofreria o holocausto na fogueira, seria o seu próprio filho, Isaque. Depois nós temos os profetas, Jeremias, depois nós temos Moisés, né, antes dos profetas, que também foram chamados por Deus. E depois os profetas, o Jeremias, não é isso? E agora nós temos Maria. Percebe uma coisa, que todos esses homens tiveram o anúncio através de um anjo. Abraão, Moisés, profetas e também Maria, né, que nós vamos ver hoje. Então, Deus falou a todos nós de muitos modos. E o último modo que ele falou para nós foi enviando o seu próprio filho Jesus Cristo, né, que veio através de Maria. Então, para isso, não apareceu em meio a raios e trovões, né, desceu numa nuvem. Ele se fez criança. Através de Maria, Deus se fez criança, cresceu e viveu no meio de nós. Ele assumiu a nossa condição humana e se chamava Jesus. Para que tudo isso acontecesse, ele convidou uma menina da cidade de Nazaré, em Israel, para participar desse plano de amor. Isso. Então veja, aqui é um pequeno relato, né, da história, não é, de Deus para com Maria, né? Esse começo da história, não é, do anjo vindo da parte de Deus para anunciar a Maria de que ela seria a mãe de Jesus. Se eu pergunto a vocês, o que que vocês sabem sobre a mãe de Jesus? O que que nós aprendemos até hoje? Quem de vocês é devota de Nossa Senhora? Quem de vocês gosta de rezar o texto? Quem de vocês, quando está no meio das dificuldades da vida, vocês pedem a intercessão de Nossa Senhora? Tem alguém de vocês com relação íntima com Nossa Senhora? Muito íntima, íntima não, mas eu rezo o terço, eu sempre chamo por ela e acredito que Uhum, através dela o pedido nosso chega mais rápido a Jesus. uhum. Alguém mais? O que é que vocês acham da figura de Maria? Quem é Maria para vocês? Alguém de vocês tem a imagem de Nossa Senhora em casa? Aí na sua estante, no seu quarto? Eu ainda não. Eu também não. Aqui em casa eu tenho só São Miguel Arcanjo, tenho o São Rafael e o Divino Pai Eterno, a imagem. Uhum, Também tem alguns. certo. Pois é, Maria, ela é essa figura importante para nós, né? Vamos dizer que é uma das figuras santa, né? Mais próxima de nós que temos, que é Maria, né? Essa intercessora. Maria, ela é uma figura, uma modelo de mãe. Nós vamos ver ao longo desse encontro, né? Também como que Maria é de fato uma verdadeira mãe. No número 4 aí, ó, vamos rezar essa oração todos juntos, pedindo à Virgem Maria que nos ensine a acolher Jesus. Vamos aí, ó, esse texto negrito, você pode acompanhar pelo livro aí ou pode acompanhar aqui pelo compartilhamento do texto. Vamos lá, todo mundo? Santa Maria, Mãe do Senhor, Mãe do Senhor, tu tu permaneceste permanecestes fiel quando os discípulos fugiram. Assim, Assim como acreditastes quando o anjo te quando anunciou o inacreditável, Mãe do Mãe Altíssimo. do Altíssimo, do Do mesmo mesmo modo, modo acreditaste na hora da sua da mais sua mais profunda profunda humilhação. humilhação. Então, 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 na hora da cruz,
na hora da na noite hora mais da escura noite do mais mundo, escura do mundo, te Tornar te tornaste tornastes a mãe a dos mãe dos crentes, crentes, a mãe a da mãe da igreja. igreja. Te Te pedimos, pedimos, ensina-nos ensina-nos a acreditar a e a e ajuda-nos a ajuda-nos transformar a transformar a a fé fé em em coragem coragem para para servir servir-te e e em em ação do em amor ação do amor que que ajuda e ajuda se a se compadece. compadecer. Amém. Amém. Agora vamos pegar nossas Bíblias, vamos abrir aí no Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. Eu vou fazer a primeira leitura aqui, depois uma de vocês repete a leitura. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a Glória a vós, Senhor. Alguém de vocês, qualquer uma, pode ler o texto novamente? No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia. Um momento. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará herdará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como será isso? Pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti
será chamado filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Muito bem. Nós vimos aí o texto, né? Um texto bonito, né? Muito interessante esse texto, com muitas cenas, com muitas falas, né? E agora nós vamos destrinchar um pouco esse texto, né? Para a gente entender ele melhor, para a gente ficar com ele guardado aí no coração. Primeiro, nós vamos identificar quais são as falas do anjo, né? Então, vamos aí a partir do versículo 26, não é? No versículo 26, começa aí, ó, dizendo assim: No 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi, né, a uma cidade da Galileia. Essa cidade tinha o nome de Nazaré. E ele foi a uma virgem desposada com um homem que se chamava José. E esse homem era da casa de Davi, ou seja, fazia parte do povo de Davi, e o nome dessa jovem, dessa mulher, era Maria. Então, veja, aí no versículos 26, o texto faz todo um apanhado histórico, né? Situa, fala da cidade, né? Fala da região, fala de Maria, fala de José, não é? E também situa-se no tempo, no 6º mês. Como é o nome do anjo? Gabriel. Gabriel, né? O anjo Gabriel. Quantos anjos nós temos famosos? Mais conhecido da Bíblia, nós temos o Gabriel. Qual é o nome do Rafael, outro? Rafael. E o Miguel, outro? Miguel. Então, nós temos os 3 anjos, não é isso? Que são os anjos, digamos assim, poderosos, né? O Gabriel, Rafael e o Miguel, né? Então, quem veio da parte de Deus falar com Maria, dos 3, foi o Gabriel, né? Gabriel foi falar. E o que ele diz a Maria? Como é que ele chega a Maria? Qual é a saudação dele a Maria? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? É isso aí. Depois nós temos o que o anjo fala lá na frente, no versículo 30. não temas, Maria, Não pois temas, Maria. encontraste graça diante de Deus. Pode continuar, né? No Eis que versículo conceberás, 31. eis que conceberás e darás luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Isso. Então veja, quando o anjo Gabriel sauda Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Qual foi a reação de Maria? Assustou. Ela ficou assustada, né? O texto da Bíblia chama que ela ficou perturbada, né? Ou seja, Uhum. perturbada aqui, assim, ficou meio que assustada, admirada. Uma vez que, o que ele quer comigo, né? O que ele está querendo? Como é que ele chega para mim e diz assim, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? O Senhor está contigo. Na verdade, se a gente for trazer mais próximo da nossa linguagem comum, não é? O Senhor está contigo. E ela ficou assim meio perturbada, né? Desorientada, curiosa,
sem saber mais ou menos o que ele queria dizer com essa expressão, e ela ficou pensando, né? Ela ficou pensando nessa saudação, né? O que poderia significar aquela semelhante saudação para com ela? Quando, sabe, quando chega alguém assim, te comunica algo, te fala uma coisa assim, e você fica, mas o que essa pessoa quer dizer para mim? O que ela está querendo dizer? Não é? Qual é a mensagem que ela quer passar para mim? Maria ficou mais ou menos assim, não é? Com essa saudação. E aí, mas o que o anjo vai dizer? Aí o anjo fala tudo, né? O anjo vai direto logo no assunto. E o anjo diz assim, ó, não fique com medo, não temas, né? Temer é medo, né? Não temas, não tenha medo, Maria, pois você encontraste graça diante de Deus. Ou seja, Deus escolheu Maria. Maria foi agraciada por Deus, né? Ou seja, não fique com medo, porque Deus gostou de você, Deus achou um potencial em você, né? Ou seja, você está na graça de Deus. E aí ele começa, o anjo vai logo dizendo o que realmente é o negócio, né? O anjo vai dizer, ó, eis que você conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O anjo já foi logo dizendo, ó, você ficará grávida, você vai dar à luz um filho, e já deu o nome, né? Já tinha o nome já. E o nome dessa criança será Jesus. E disse mais, esse menino, será grande e será chamado Filho do Altíssimo, ou seja, Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, né? Ou seja, era da nação do povo de Deus, do reinado de Davi, o povo de Deus, né? Que foi um dos reis mais benquisto, né? Mais valorizado, foi um dos melhores reis que o povo de Deus teve, que foi Davi, não é? E disse mais ainda, ó, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. E esse reino desse menino não terá fim, né? Agora pensa o seguinte, gente, olha, presta atenção numa coisa. Maria vivia numa sociedade machista, numa sociedade em que se uma mulher ela fosse pega em adultério, ou se ela fosse uma mulher que fosse do mundo da prostituição, era uma mulher que seria apedrejada em praça pública. Imagina só a situação de Maria. E veja, Maria, ela estava o quê? Noiva, ela estava noiva de um homem chamado José, certo? Ou seja, ela estava prestes para o casamento. E de repente ela recebe essa notícia de que seria mãe, de que ela ficaria grávida, não é? E ela seria mãe de um menino homem, né? Já estava tudo decidido, já tinha sexo, já tinha tudo, né? Como que ficou a cabeça de Maria? E agora, o que vai acontecer comigo? Né? Eu vou ser morta. José, o meu noivo, não vai me querer mais quando ele descobrir isso, né? Certo? Então, aqui o texto não diz, mas imagina na cabeça de uma mulher, né? Imagina a cabeça de Maria, o que se passou, né? Quando ela recebeu essa notícia de que ela ficaria grávida, né? Então, Maria, o que Maria faz, não é? Depois que ela ouviu esse relato, não é? Qual é a pergunta de Maria aí? Como Aí no se fará versículo. isso? Pois não conheço homem. Olha a pergunta. Como é que isso vai acontecer, meu Deus do céu? Se eu não conheço homem, se eu não tive relacionamento com nenhum homem, que eu vou casar agora, eu vou casar virgem, não é? Eu tô noiva, eu estou numa sociedade, não é, que jamais se pensa em um relacionamento fora do casamento. Para ter isso, tem que ser casada. Como é que isso vai se dar se eu não conheço o homem? E qual é a resposta do anjo? O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por Isso, isso, né? é. Continua? Continua. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Isso, né? Então, veja, aí o anjo responde a Maria, né? Como é, como é que, porque Maria fica assim, olha, como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou engravidar se eu não tive relacionamento com nenhum homem, né? Aí o anjo fala para ela: o Espírito Santo de Deus descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, é uma sombra, não é? Que vai cobrir Maria e a partir disso aí ela ficará grávida, né? E Maria não perderá a virgindade. Maria continuará sendo virgem, né? Que depois nós vamos ver que isso é um dogma de Maria, né? E aí ele diz mais, olha, esse ente santo, a palavra ente aqui é ser, né? O ser santo que nascer de ti será chamado filho de Deus, né? Ou seja, o anjo dá todas as segurança para Maria, né? Deixa ela em situação de segurança, que é um projeto de Deus, é um projeto de Deus, né? Não é um projeto humano. E aí, o que que o anjo faz? O anjo, para dar mais segurança a Maria, o que que ele diz aí no versículo 36? Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Isso, olha só. E aí, o que que o anjo faz? Né? Para dar mais segurança a Maria, não é? Naquele exato momento, ele diz, olha, veja a tua prima. Aqui o texto dessa Bíblia chama de parenta, mas Isabel era prima, né? Era prima de Maria. Veja a tua prima. A gente tem que entender que lá no Antigo Testamento, no tempo do povo de Deus, no tempo de Maria, a palavra primo, não é? Primo era uma relação bem próxima, era como se fosse irmão ou irmã, não é? Então veja, também ela concebeu um filho na velhice, ou seja, na velhice, que significa dizer o quê? Significa que ela, Isabel, ficou grávida numa determinada idade em que a mulher já não tem mais capacidade de ter filho, né? A mulher naturalmente já perdeu, já passou o tempo de gerar filhos. E outra coisa, Isabel também, além de estar numa idade avançada, ela também era considerada, era tida como estéril. Ou seja, duas impossibilidades. Uma, de que ela já estava numa idade avançada, e segundo, ela era estéril, ou seja, uma pessoa estéril é aquela que não tem, no caso da mulher, como gerar filho, né? No caso do homem, é que também não tem capacidade de contribuir na geração do filho. Então, é uma pessoa que não tem essa capacidade né, naturalmente falando. Então, Isabel, ela tinha essas duas condições. E aí, o que que o anjo faz? Olha, o anjo está dizendo para Maria, em outras palavras, que nada para Deus é impossível. Olha a sua prima Isabel, que já estava em idade avançada e, além do mais, era tida como estéril. Agora não é mais, porque ela já está no 6º mês. E olha só, o 6º mês foi justamente quando o anjo apareceu a Maria. Aqui o versículo 26, lá no início do texto. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado, né? Então, era justamente o período em que Isabel estava grávida, né? De quem que Isabel estava grávida? Vocês lembram? Quem era? Hum, A Isabel estava grávida de quem? Alguém lembra? O texto não fala, não é? Mas quem era que Isabel estava grávida? Qual era a figura importante, né?
em que Isabel ela estava grávida? De João Batista, não é? De João. Não é isso? João. Que foi considerado, ele é considerado o último profeta do Antigo Testamento, né? Que ele é contemporâneo, não é, de Jesus. Ambos são primos, né? Então, Isabel, a prima de Maria, estava grávida de João Batista. É isso? E aí, no versículo 37, o que que o anjo vai continuar a dizer? Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. O que que Deus é capaz de fazer? Deus é capaz, não é, de fazer coisas que para nós humanos é impossível, né? A ponto de uma mulher na idade avançada, uma mulher estéril, engravidar de um filho, né? Então veja, para Deus nada é impossível. E aí, dito isso, aí no versículo 38, o que que continua dizendo? E foi que Maria Então, respondeu ao anjo? então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segunda a tua palavra. Isso, né? Então, depois de toda essa segurança dada pelo anjo, não é? O anjo, não é, conversou direitinho com Maria, explicou detalhe por detalhe, não é? Pegou como exemplo, não é? Como causa ocular, como coisa que Maria sabia já, não é? A sua prima, que era uma senhora e que também era estéril. Então, o anjo pegou tudo isso para dizer que para ela que tudo para Deus, que nada para Deus é impossível, né? E aí deu essa segurança a Maria. Depois que Maria viu tudo isso, escutou tudo isso, o que que Maria responde? Dá o seu sim, né? Maria dá o seu sim. Seu sim a quem? O seu sim irá Deus. Eis aqui a serva do Senhor, né? A palavra serva significa escrava, ou seja, eis aqui a escrava do Senhor. Esse é o sim de Maria. E depois que Maria deu o seu sim, o que que o anjo fez? O anjo afastou-se dela, o anjo saiu, né, de próximo de Maria. E aí, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, Maria se entregou de corpo e alma a esse chamado, né? A esse chamado, essa missão dada por Deus para ela, né? Para se tornar a mãe de Jesus Cristo. Certo? Desse texto aqui, qual é a palavra, qual a expressão que mais você chamou a atenção de vocês? A aceitação de Maria, né? Aceitação, né? Porque ela poderia muito bem ter negado, né? Assim, porque devido aos regimes da, da comunidade dela lá que ela vivia, né? Ela deveria, assim, às vezes ela poderia ter negado, né? Falado, não, né? Não quero, né? Eu tô com medo. Mas aí, como ela confiou em Deus, né? Uhum. Aceitou. Aceitou, não é? Ela aceitou todo, não é? Tudo aquilo, ela aceitou de fato, não é? Uma coisa muito forte, né? E até o José, que, né? Que era o seu noivo, abandonar ela, né? Largar ela, terminar o noivado, né? Mas a Ainda gente sabe tinha que que, José, ainda tinha que falar para ele, né? ele tem que falar para ele, né? Tinha que dizer para ele, olha, eu estou grávida. Só que aí a gente não tem esse texto, né? Para Uhum. a gente saber a reação de José, né? Alguém mais de vocês? Quem mais chamou atenção nesse texto? Você acha profundo, né? Nesse texto? Questão das coisas também para Deus nenhuma coisa é impossível. Para Deus nada é impossível, né? É, Tudo é possível para Deus, né? Até as coisas que a gente acha que realmente nunca vai dar certo. sim, Deus Deus faz faz dar milagres. certo. É, é isso. Então, é um texto belíssimo, né? Que dá para a gente rezar muito bem sobre tudo, o sim, não é? O sim de Maria.
que também pode se assemelhar com o nosso sim que nós damos a cada dia de nossas vidas, né? Sim para Deus, as opções que a gente faz na nossa vida, certo? Então, ele é algo para a gente pensar muito sobre isso. Então, vamos dar continuidade aqui. O texto de hoje é grande, mas vamos resumir algumas partes aqui. Então, vamos lá. O que diz a palavra? Temos poucos dados históricos sobre a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Ela participa da longa caminhada de fé e de esperança registrada no Antigo Testamento. Desde Sara, mulher de Abraão, até Isabel, esposa de Zacarias, desenvolve-se uma autêntica história da promessa marcada por homens e mulheres que aguardavam a chegada do Messias Salvador. Leitor 1, número 9, quem lê para nós aí? Maria é a versão latina do que um hebraico se traduz por Miriam, mesmo nome da irmã de Moisés. Maria significa etimologicamente dom de Deus, agraciada. Textos antigos afirmam que possivelmente seus pais se chamavam Joaquim e Ana. É provável que ela tivesse entre 14 e 16 anos quando ficou noiva de José, carpinteiro de Nazaré e descendente da família do rei Davi. Continua? Leitor 2, Maria se foi quiser. extraordinária em sua vida cotidiana, apesar de ter vivido em um contexto patriarcal e violento. Ela foi livre e disponível para gerar Cristo ao mundo. É oportuno recordar o caráter profético de sua feminidade. Noiva prometida a José, não teme acolher um projeto maior que o seu e de seu noivo, e entrega totalmente a esta misteriosa presença, que a visita e a deixa grávida. Leitor 3, Thaisa, se puder ler, por favor. Maria não hesitou em correr o risco de ser apredejada, como fazia sua sociedade com as mulheres que geravam filhos fora do matrimônio. Na acolhida do dom do alto não estava em jogo cumprir leis ou princípios, nela se envolveram duas liberdades, a de Deus que lhe propõe e a sua de menina de Nazaré, com seus sonhos e planos. Isso. Então vamos aqui, ó, pensar um pouquinho, né? Dialogar um pouquinho daquilo que nós lemos até agora. O que mais lhe chama a atenção das atitudes da Virgem Maria em sua relação com Deus? A partir da leitura do texto, já falaram, né? O sim, não é? De Maria, a coragem dela, não é? A entrega. Maria sabia muito bem que no seu tempo as mulheres não tinham vez, não tinham voz, né? Era sempre uma sociedade comandada por homens, não é? Mas Maria, ela teve coragem, né? Também pela sua fé, né? Porque eu acho que Maria, uma mulher que vinha de uma família de pessoas que temia Deus, né? Que tinha fé em Deus. Eu acho que a fé também levou ela a fazer isso. Maria, uma mulher de muita fé. E através da sua fé, ela rompeu, não é? Ela foi corajosa em romper com esse sistema patriarcal, né? Esse sistema comandado por homens, né? Uma sociedade em que o homem tinha a voz de liderança e as mulheres eram as subalternas, estava sempre debaixo do querer masculino.
E Maria, ela é esse poder, né? Eu sempre penso e acredito que Maria foi essa mulher, essa figura que venceu, né? Que deu o primeiro passo para vencer essa, esse tipo, né? De sociedade da época. E ela não venceu sozinha, né? Ela venceu com a força de Deus e com o seu sim que ela deu para Deus, né? Como tem uma oração, a minha alma engrandece ao Senhor, né? Ou seja, porque ela elevou a sua dignidade, ela humilhou, Deus humilhou os mais poderosos e elevou os humildes, ou seja, tem toda uma atenção nisso. Eu acho que Maria, ela também, ela pode representar para nós, sobretudo para as mulheres, vocês mulheres, Maria essa figura corajosa, né? Essa figura temente a Deus, né? E ela começou a vencer o sistema através da sua fé em Deus, né? Da sua fé em Deus. Então isso eu acho muito interessante de Maria. O que mais vocês acham de Maria? Maria é uma guerreira, será? Eu acho ela uma super mãe, porque Supermãe, não é? Supermãe. de pegar, estar frente a frente com o filho sendo morto e superar, foi tremendo. Nossa, eu Justamente, né? falei no Maria, microfone já. Eu falei que ela é extraordinária. uhum, mulher extraordinária, né? Mulher extraordinária. Esteve junto com seu filho em todos os momentos, né? Muito embora isso não esteja presente na Bíblia, mas Maria, onde Jesus estava, ela estava, viu? Onde Jesus entrava, ela entrava também, ela estava sempre junto do seu filho. E ela foi assim até a cruz, né? Imagina uma mãe, né? Quem é mãe aqui, não é? A Denise é mãe. Imagina um filho, né? Uma filha, um filho ser morto, né? Ser morto assim. Deve ser um E ela negócio assistindo muito tudo, né? difícil. Né? Ela assistiu, ela presenciou tudo isso, né? Toda essa dor, ela sofrendo, né? Então, essa mulher que sofreu, ela começou, o seu sim levou ela a sofrer desde o momento que ela se tornou grávida, né? Porque depois ela fugiu para o Egito, né? O anjo apareceu em sonho e avisou a José que eles fugissem para o Egito, porque o menino estava sendo perseguido, né? Estava procurando uma criança para matar. Eles fugiram para o Egito, passaram muito tempo, depois voltaram, né? E por aí vai, né? A história de Jesus e Maria, né? É, eu Que tô é no terminal, mas retratada, eu não pude deixar de comentar. Também Maria sim, foi, tipo, soube usar muito bem a chance que Deus deu de gerar aquele que o representaria na Terra, né? Que é Jesus Cristo. isso, né? Maria, além disso que nós já falamos, Maria, ela é a mãe do Salvador, né? É a mãe do Filho de Deus. Ou seja, ela é a medianeira, né? Inclusive tem um título, né? Tem um título de Maria chamado Medianeira, Nossa Senhora Medianeira, porque de fato ela é medianeira entre nós e Deus. E através dela, né? Deus e ela, o ventre dela, para ser a mãe do Salvador, aquele que se tornou Muito carne e agraciada, né? osso. Porque É, pensa, gerar o Salvador tem que ser uma pessoa muito isso, pura. isso, né? Isso mesmo. Então ela é uma grande pessoa, né? Maria, todos nós devemos ser devotos de Maria, todos nós, né? Todos nós devemos ser devotos. Além de ser uma pessoa tão próxima de nós, uma mulher com todas as características femininas possíveis, né? Ela é a pessoa mais próxima de nós quando se trata da salvação de cada um de nós, né? Maria, ela intercede, né? Maria, ela clama, né, por cada um de nós. Muito bom, não é?
Então, penso que todos nós devemos ter um grande carinho, um grande amor, uma grande veneração por Maria, né? Porque Maria, ela é essa pessoa, essa figura importantíssima na história de salvação do mundo, né? Que foi através dela, veja bem, olha o mistério aí para você ver. Deus se manifestou através dos patriarcas, se manifestou através de Abraão, através de Moisés, através dos profetas. E a última manifestação, que é a mais radical de todas, é tornando-se um homem, assumindo a carne de um homem, né, vindo habitar esse mundo. Jesus viveu como todas as pessoas, né? Jesus assumiu a condição humana nossa, ou seja, é Deus, né, que se tornou, que assumiu a condição humana de cada um de nós, justamente para fazer o quê? Para santificar todos nós. Por isso que nós temos também a santidade. Por quê? Porque Deus, né, através de Jesus Cristo, santificou a nossa carne, santificou a nossa vida como pessoa. Por isso que nós devemos sempre buscar a Deus e todos nós temos um pedacinho de santidade dentro de nós. Por quê? Porque nós fomos santificados por Jesus Cristo quando assumiu, né, a condição humana. Né? Foi no ventre de Maria, nasceu, cresceu, ensinou e voltou para o Pai, não é? Que é o caminho que nós vamos fazer, não é? Todo aquele que acredita em Jesus, todo aquele que acredita em Jesus, não é, vai fazer o mesmo caminho que o seu, né? Não se chega ao céu se não passa por Jesus. Né? Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Não há outro caminho para a salvação, né? Então ele veio a este mundo através de Maria para nos dizer isso, né? Para nos confirmar isso. Só se chega no céu passando por Jesus, né? Então Jesus é a porta, Jesus é o caminho da salvação. Por isso tudo que nós fazemos, a nossa fé, não é? A Thaís está aí no terminal do ônibus, esperando o ônibus, e aqui, né, sintonizado com o encontro da catequese. Nós estamos nas nossas casas, né? Poderia já estar dormindo ou assistindo outras coisas, mas nós estamos aqui no encontro de catequese. Por quê? Porque por que nós estamos fazendo isso? É por Jesus. Só tem sentido se for por Jesus. Não é pelo marido, não é pelo padre, não é por alguém da comunidade, não é por ninguém, é por Jesus. Tudo que se faz, não é? Todos os nossos sacrifícios têm que ser por Jesus. É Ele, né? É por Ele que a gente faz, né? É por Ele que a gente se doa, é por Ele que a gente amadurece, é por Ele que a gente cresce, né? Aumenta a nossa fé, né? Então é por Jesus, é tudo por Jesus, certo? É Ele a razão, né, da nossa vida e a razão de nós estarmos nesta caminhada também. Por isso que fala, né? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Isso, né? Por isso que se tem a expressão que é rezada, né? Tudo por Jesus, nada sem Maria, né? Ou seja, tudo por Jesus, nada sem Maria. Por que Maria? Porque Maria é essa que tem a capacidade, não é, de nos elevar até seu filho. Maria é uma figura, tem muito das nossas figuras humanas, né? Eu sempre gosto de dizer, a gente que teve convivência com pai e mãe, não é, juntos, né? Eu falo isso porque às vezes tem muita gente que só foi criado pela mãe, ou só foi criado pelo pai, ou mais mesmo pelas mães, né, do que pelo pai. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu, no meu caso, eu sou sempre mais ligado à minha mãe, né? Eu sou ligado à minha mãe. Tem coisas que eu falo mais para minha mãe do que para meu pai. Eu lembro quando eu era criança, quando eu ia para uma festinha, eu ia uma reza, um festejo de padroeiro, eu não tinha coragem de pedir dinheiro ao meu pai.
Eu pedia, eu falava para minha mãe falar para meu pai, né? Eu dizia assim para minha mãe: mãe, será que papai tem algum dinheirinho para me dar para me comprar balinha lá na reza? Minha mãe dizia assim: olha, eu vou ver com ele. Aí, quando meu pai chegava, minha mãe falava assim: tem algum dinheiro aí para dar para o teu filho, para ele comprar de balinha? Ou seja, eu usava minha mãe como intermediadora entre eu e meu pai, né? Ou E o seja, dinheiro saía, né? saía. Quando tinha, saía, né? Quando tinha, saía, né? Quando não tinha, não tinha, né? Nossa Senhora, para nós, é isso. Coisas que a É, gente não tem coragem de falar para o filho, a gente fala para ela. Pede a intercessão dela, né? Ô, mãezinha, intercede me junto a teu ajuda aí. filho por isso, né? Tá acontecendo É, isso e isso comigo, com a minha família, tal. Ajuda aí com teu filho, né? Eu tô te falando isso porque eu sou mais aberta com você do que com seu filho. Eu tenho as palavras melhores para falar com você. Então, intercede, roga, né? Roga por mim junto ao teu filho, né? Você lembra, vocês assistiram aquele filme O Alto da Compadecida? Já assistiram esse filme? já. Eu não. Pois é, pois é. Quem não assistiu, é interessante o filme, porque no final do filme tem uma cena do Chicó, Jesus e Maria, né? É baseada num livro de Ariano Suassuna. E que é bem isso, né? Ai, não vai ter O graça, Chi- mas eu não creio. cortou aí a fala, foi a Thaís estava falando, não sei quem foi, né? Não vai Então ter graça, veja, mas eu o filme domingo lá na igreja. Você já contou o final? não estou contando não, tem muitas coisas, né? Tem muitos detalhes que vocês têm que observar no filme, né? Então veja, tem uma cena, não é? Que é interessante, que tem a ver com a intercessão, né? E graças a ela é que Chicó é salvo, porque Chicó era terrível, né? Era. Deixava os outros para trás, passava os outros para trás, uma confusão danada. E quem acaba salvando, intercedendo pela salvação de Chicó é Maria. Então Maria é essa figura para nós, né? Essa figura para nós, certo? Mas eu não contei o filme não, viu? Esse filme é longo, tem mais de 1 hora de filme, tem muitas cenas muito interessantes, certo? Então é isso. Maria para mim tem essa proximidade muito muito importante, né? Muito importante. E é para todos nós. E é bom a gente pensar assim: olha, que nós temos uma mãe que é tão próxima, mas tão próxima de nós, que é Maria, né? A nossa religião católica, graças a Deus, nós temos a figura de Maria, que é essa pessoa santa que é tão próximo de nós. Tão próximo, né? É Maria. Vamos dar. Depois vocês vão lendo no livro, né? Porque eu vou encurtar aqui, porque senão vai ficar muito grande a gravação. Vamos passar aqui para o número 16. Quais são os dogmas marianos? A partir de Maria, não é? Foi criado dogmas. O que é um dogma? É uma verdade de fé. É uma verdade inquestionável, né? Ou seja, pela fé você deve acreditar nisso, né? Então, dogma é uma verdade digna de fé e válida para todos os tempos. São verdades que iluminam a vida espiritual dos cristãos. Referentes a Maria, a igreja afirma 4 dogmas. Quais são eles? Aí, ó, os dogmas marianos são maternidade divina, ou seja, é o primeiro dogma, virgindade perpétua, imaculada conceição e assunção, certo? Olha só, então são 4 dogmas que eu sugiro que todos nós que estão se preparando, né, aqui na catequese, saibam sobre esses dogmas, tá bom? A maternidade divina significa o quê? Que Maria é a mãe divina de Jesus Cristo. Ela é mãe da segunda pessoa, que é Jesus Cristo, tá?
Então, ela é a mãe divina de Jesus. Ela é a mãe divina, a verdadeira mãe de Jesus, certo? Segundo dogma é a virgindade. Maria, embora tendo ficado grávida de Jesus, mas ela não perdeu a virgindade. É um mistério, tá? É um mistério. Ela continuou virgem, né? Então, a virgindade perpétua. Maria, ela foi mãe de Jesus, mas ela continuou sendo uma mulher virgem, né? Mulher virgem. Como é que se entende isso? Através da fé. Lembra? Lembra a fala do anjo lá no texto da Bíblia? Para Deus nada é impossível, né? Possível. É. O terceiro dogma é Imaculada Conceição. O que é a palavra imaculada? Ou seja, ela é livre de todo pecado. Maria, ela não tem nenhuma mancha de pecado. Maria é pura, né? Deus purificou Maria, livrando ela de qualquer mancha de pecado. E o quarto dogma é a Assunção, ou seja, Maria foi assunta ao céu. Maria foi elevada ao céu, de corpo e alma, né? Maria subiu aos céus. Ou seja, a gente não vai encontrar na Bíblia falando sobre a morte de Maria, né? Você não vai encontrar o lugar onde Maria foi sepultada. Não tem, não é? Não tem. Maria, o que aconteceu no fim da sua vida é um mistério de fé. Ela foi elevada aos céus. Isso. Então, sobre Maria, nós temos aí o quê? 4 dogmas: maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção, certo? São os 4 dogmas marianos que nós devemos acreditar, ter fé, certo? Então, são esses. E foi aí instituído pela igreja ao longo da história, desde o século II, né, da igreja, né, dos concílios, que nós vamos ver agora. Leitor 1. A Vanessa está muito caladinha. Eu acho que ela está com o microfone desligado. Vanessa, você poderia ler o leitor 1, por favor? Oi? Você pode ler o leitor 1, aí depois do número 16 Posso? do livro? Sim. Maria, mãe de Deus, desde o início da Igreja dos Cristãos, invoca Maria, mãe de Deus, e assim ela foi proclamada pelo Concílio de Efésio, no ano de 400. Maria é Jesus, e Jesus é Deus. Não é mãe de Deus, mas não é mãe de Deus. Pai e nem mãe do Espírito Santo. Ela é mãe de Deus, Filho, que se fez carne em Jesus e nasceu em Belém. Isso, né? Veja aí o mistério, né? Maria, ela não é mãe de Deus Pai. Maria não é mãe do Deus Espírito Santo. Maria é mãe de Deus Filho, né? Maria é mãe de Deus Filho. Ela é mãe de Deus Filho, aquele que se fez carne, chamado Jesus, e que nasceu lá em Belém, lá no curral dos animais, né? Porque não tinha lugar nos hotéis, né? Quando Maria foi fazer lá o seu censo junto com José, ela estava no 9º mês, e lá ela deu as dores do parto, não tinha, estava tudo lotado de gente. Sabe a festa do Divino Pai Eterno, em que não tem lugar nos hotéis? Pois é, era aquele tempo lá, Maria não tinha lugar, certo? Antigamente, não era igual a festa do Pai Eterno, né? Tinha poucas casas de apoio, né? Certamente. Maria foi ter Jesus lá junto aos animais, no curral, né? Que a gente chama hoje, né? Nome mais atual, curral. Aquele que nasceu em Belém. Leitor 2. Virgindade perpétua de Maria. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Conforme o Evangelho de Mateus,
José compreendeu que sua noiva ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então aceitou a virgem como esposa e a levou para sua casa sem ter relações com ela. O parto não violou a virgindade de Maria. Pelo contrário, consagrou por inteiro o seu corpo. Para Deus, nada é impossível. Isso, lembra? Pois é. Então, esse é o dogma da virgindade de Maria, né? Ela ficou grávida do Espírito Santo, né? Uma ação, não é, que não é uma ação humana, não é? Não é uma relação que ela teve com José. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus, né? Tudo aquilo que era na integridade do seu corpo, ela permaneceu com a integridade do seu corpo. E ficou ainda melhor, porque consagrou todo o corpo de Maria, né? Tornou ela toda santa, né? Toda santa e toda pura. E nada foi violado no corpo de Maria. Leitor 3. Imaculada Conceição. O anjo já havia, sim. Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim, pode continuar. Imaculada Conceição. O anjo já havia dito: é cheia da graça de Deus. Lucas capítulo 1, versículo do 28 ao 30. O próprio Senhor a escolheu e preparou, desde sempre, para que fosse capaz de realizar tão alta missão de ser a mãe do Filho de Deus, por causa de Jesus. Deus preservou Maria de toda mancha de pecado, para que ela pudesse ser uma morada digna para o Salvador. Então, desde a sua conceição, isto é, desde a sua concepção, Maria foi imaculada, que quer dizer sem mácula, sem mancha de pecado. Isso, né? Então, é um dogma, Imaculada Conceição, né? Imaculada Conceição. Sabe quando a gente celebra a Imaculada Conceição? Você lembra a data? Não. 8 de dezembro, tá? 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro, nós celebramos o dogma da Imaculada Conceição. Assunção de Maria. Depois de terminar seus dias na terra, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. A Mãe de Deus, que foi protegida de toda a ação do pecado, não poderia sofrer os efeitos da morte do corpo. Por isso, seu corpo imaculado já está na glória de Deus. E é do céu que Maria continua cuidando e intercedendo por nós, todos que formamos a igreja e caminha neste mundo. Ser assunta significa dizer que ela foi assumida na glória junto à Trindade Santa. Maria foi assunta ao céu, não é? Ela foi elevada aos céus, né, de corpo e alma. Que nós celebramos essa festa, essa solenidade da Assunção, nós celebramos ela em agosto. Lembra do Tríduo em honra à Mãe da Misericórdia? Nós encerramos no domingo da Assunção de Nossa Senhora, que foi no mês de agosto. Foi no dia de Assunção, certo? Que é celebrado no mês de agosto. Vamos aqui mais para frente. Todos vocês sabem rezar o terço? Já rezaram o terço? Reza o terço? No trabalho, em casa? Todo mundo sabe, né? Que bom, então, né? Então, todo mundo tem o terço em casa? Então, terço Sim. na Bíblia? Ótimo, então. Muito bem, né? Então, veja, aprender o significado da oração da Ave Maria. A primeira parte se encontra no Evangelho de Lucas. É o que nós vimos, lembra? O anjo disse, Ave cheia de graça. Lembra? Lá do texto da Bíblia. A primeira fala do anjo foi essa. Ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Tá vendo? Então, quando a gente reza o texto, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, nós estamos repetindo um trecho
que o anjo falou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Né? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? Então, quando Maria visita Isabel, esta sauda a Virgem. Então, veja, a primeira parte, Ave Maria, cheia de graça, é a saudação do anjo a Maria, né? Quando o anjo chega e sauda ela, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E a outra parte que nós rezamos é quando Maria vai visitar sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. Quando Maria chega, né? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ou seja, quem fala isso, né? A Isabel sauda sua prima Maria, não é, com essa oração. Então veja que o texto, quando nós rezamos o texto, nós estamos como se estivesse lendo a Bíblia, certo? Porque as palavras, a maioria das palavras que nós rezamos no texto, ela está na Bíblia. Então rezar o texto é como se a gente estivesse lendo o texto sagrado. Qual parte do texto sagrado? Esse de Lucas, né, que nós vimos aí. Que nós lemos hoje, né? Então, a fé da Igreja declarou Maria como Mãe de Deus Filho. Por isso, proclama Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Né? Então, é outra fala do texto, né? Os fiéis cristãos acrescentaram um pedido especial. Isso aqui já foram os cristãos, já foram as pessoas de fé que colocaram essa expressão no texto. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Né? Isso aqui não foi dito por Maria, não foi falado por Isabel. Isso aqui já é fala dos cristãos, né, que colocaram no texto. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Certo? Ou seja, é um pedido que nós fazemos. Rogai por nós que somos pecadores, nesse exato momento, mas também na hora que nós estivermos morrendo. Né? Que é a última fase da nossa vida. Aprender a rezar o texto, todo mundo já sabe, graças a Deus, né? Que bom que nós já sabemos rezar o texto. Aqui tem um modelozinho aí no livro de vocês, a Thaís que está acompanhando né, aí pelo compartilhamento, está aqui o texto, né? O que é a palavra texto? Veja, tem o rosário e tem o texto. Né? O Papa São João Paulo II aumentou o rosário para 200 Ave-Marias, era 150, né? E o que nós rezamos? Nós rezamos um terço. Nós rezamos 1 de 3 do rosário, certo? Que tem o quê? Que tem 5 dezenas, né? Tem 5 dezenas. Ou seja, tem 50 Ave-Marias. Então, é um terço. Por isso que o nome é um terço, né? Nós não costumamos rezar o rosário. A gente costuma rezar o terço, que é uma parte do rosário. É 1 de 3, né? Uma parte de 3 do rosário, certo? E o rosário é a mesma coisa do terço? As falas? Isso, é uma repetição. Isso mesmo, você vai repetindo. Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, Glória, né? Você vai repetindo 200 vezes, né? E aí, no nosso dia a dia, a gente não reza, né? A gente não tem o costume de rezar o rosário, né? A gente reza o terço, que é o menor, né? Para a gente rezar o terço, a gente rezar o rosário. Se a gente rezar o terço 3 vezes na semana, a gente reza um rosário, certo? Nós rezamos um rosário. Se eu rezar o terço 4 vezes, eu rezo um rosário que foi modificado pelo Papa São João Paulo II, que hoje é santo, né? Que ele colocou 200 Ave Maria, ou seja, ele aumentou de 150 para 200 Ave Maria. Então, se durante a semana, de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, eu rezar o terço 4 vezes, durante aquela semana eu rezei o rosário. Certo? Ah, mas eu vou rezar o rosário de uma vez só?
eu não vou dar conta, eu vou dormir, eu vou cansar, né? Eu não vou ter tempo para isso. Não, se nós rezarmos o terço 4 vezes na semana, reza na segunda, depois reza na quarta, depois reza na sexta ou na quinta e no sábado, você rezou o rosário, né? Através de quatro terços rezados, certo? Tem pessoas que fazem isso indo para o trabalho, dentro de casa. Tem gente que acorda 3 horas da manhã para rezar o terço, perde o sono, né? Quando vocês perderam o sono, está muito preocupado com algumas coisas da vida, perdeu o sono, vai lá, pega o terço e vai rezar, né? Às vezes o sono volta, né? Você rezando o terço. Você tem que concluir o terço, né? Certo? Então o texto começa com a cruz, né? A cruzinha, todo mundo sabe que é a oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então veja, aquele que nós rezamos na missa, né? Logo após a homilia do padre, certo? Enfim, nós não vamos entrar em muito detalhe, que você já reza um texto, você já sabe como é que é, né? Como é que reza o texto, beleza? Então vamos par- partir aqui para a parte final do nosso encontro de hoje, né? Vocês já ouviram falar, já leram alguma coisa das aparições de Nossa Senhora? Aqui no final, pede para vocês lerem, né, as aparições de Nossa Senhora que nós temos, certo? Depois vocês leem aqui como atividade, certo? Desse tema de hoje, as aparições de Nossa Senhora, tá bom? Então, falar de Maria, falar do Evangelho, rezar o texto é rezar a parte que o anjo sauda Maria e que a partir dessa saudação ela dá o seu sim para ser mãe de Jesus, né? Maria é essa figura rica, importante para todos nós, que se nós tivermos com Maria, nós estamos com o seu filho Jesus, né? Ou seja, por quê? Porque Maria nos leva a Jesus, Maria nos leva ao seu filho, né? Então, estar com Maria está numa boa companhia, né? Está numa boa companhia. Então, a gente tem que sempre, nas nossas orações, pedir a intercessão de Maria, né? Pode pedir sem medo, né? Pode pedir sem receio, porque Maria é essa intercessora de cada um de nós, né? E nós que estamos aí se preparando para receber os sacramentos, seja o crisma, a Eucaristia, o casamento e outros, não é? Maria é essa pessoa que nos ajuda a entender melhor esses mistérios da nossa fé que nós estamos a assumir, não é, nesse processo. Certo? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Deixa eu voltar aqui para a tela. Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Não. Alguma colocação? Então, ao longo da semana, vão refletindo, pensando nesses temas. Se vier uma coisa assim, você vai lá, pega o seu caderninho, escreve, né? Todos vocês têm que ter um caderninho pequenininho, né? Deixa eu ver, eu não tenho um aqui, mas esses cadernozinho pequeno, eu não tô com um aqui próximo, tipo assim, pequenininho, um caderno pequeno. Isso aqui é um livro, mas é que o meu caderno tá lá dentro da... Mas quando a gente estiver rezando, dá algumas coisas, você pode escrever no seu caderno, né? Certo? O Evangelho, sabe aquele de domingo passado, quem participou da missa, quem é Jesus, né? Jesus pergunta para os seus apóstolos o que as pessoas falam dele, né? O que as pessoas estão falando de Jesus, e depois Jesus se volta para os apóstolos e pergunta, e você? Quem que vocês acham que eu sou, né? Que eu sou, melhor dizendo. Eu acho que é também uma pergunta que nós devemos fazer, tá bom? Quem é Jesus para mim? Né? Quem é esse Jesus para mim que eu quero fazer, se eu quero me batizar,
eu quero fazer a Eucaristia, eu quero crismar, eu quero casar, né? Quem é esse Jesus para mim, né? Essas são coisas importantes, né? Para depois a gente pisar em solo firme, né? Para a gente não esmorecer na nossa fé, tá bom? É isso. Nos encontramos na terça-feira. Denise no sábado, né? Denise no encontro presencial, tá bom? A Naísa também já pode voltar, já pode ir para o presencial, tá bom? E os demais é só no online. Vamos fazer uma oração, encerrando o nosso encontro de hoje. Mais uma vez agradecendo ao Senhor Jesus por estarmos nessa noite, cansados do trabalho, do dia de labuta, desse tempo seco que nós estamos atravessando. Vamos pedir graça e força ao Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, a intercessão de Maria, pela perseverança, pela nossa fé. Que nós nunca percamos a nossa fé. Pelo contrário, vamos aumentar a nossa fé. Porque é pela fé. Estamos aqui pela fé, não é por outra coisa, né? Então vamos pedir a Jesus que aumente, sob a intercessão de Maria, que aumente cada vez mais a nossa fé. Que isso tenha sentido na nossa vida. Mais uma vez vamos rezar Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por todos nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos abençoe, nos ilumine, defende todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.